Da discussão, estão inscritos por hora 3 senadores, na ordem, senadora Vanessa, senador Roberto Rocha, senador Randolph. Eu peço, por gentileza, a observância do prazo de 10 minutos. Com a palavra, senadora Vanessa Graziotti. Pois não, senador? Eu solicitei minha... Será inscrito nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigada. Senadora Vanessa. Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu quero cumprimentar o fato de que nós estamos debatendo aqui a questão relativa à constitucionalidade da proposta. Eu aqui enalteço o próprio voto em separado que acabou de ser apresentado, o fato de não ser contra a regra geral de eleições diretas um ano antes do término do mandato, que é o objetivo. E a polêmica em torno da constitucionalidade se dá ao fato do relator ter incluído um outro artigo, o artigo 2º, dizendo da sua aplicação imediata a partir da promulgação da emenda constitucional. E a alegação, e eu ouvi com muita atenção o voto em separado, a alegação é exatamente o princípio da anualidade no que diz respeito a questões eleitorais, que, segundo o material exposto, seria já pelo Supremo Tribunal Federal considerado como uma cláusula pétrea, absolvido como uma cláusula pétrea. O senador Lindbergh, o relator da matéria, que tem se dedicado muito a esse estudo, levantou aqui partes importantes do estudo da consultoria do consultor Renato Monteiro de Resende, onde ele faz um estudo bastante intenso, um estudo importante, significativo, profundo, mostrando e enfrentando exatamente este problema, enfrentando exatamente essa questão, se poderia ou não ser aplicado para essas eleições. E o ponto-chave que eu vejo aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é exatamente uma questão que precede a discussão do que seja processo eleitoral. Há eleições diretas ou indiretas. Existem processos eleitorais aplicados tanto para eleições diretas como para eleições indiretas. Veja, quando se fala aqui no Senado Federal, creio que no Congresso, a respeito das eleições indiretas que estão previstas pela Constituição, no caso aplicado para agora, se fala muito que não há uma regra clara e efetiva, não há uma regra estabelecida, por exemplo, para as eleições indiretas, plenamente. O que existe foi aquilo que aconteceu num passado muito distante da atualidade. Mas nesse caso aqui, e o senador Lindbergh já colocou, eu não quero aqui ser repetitiva, mas o consultor e os próprios juristas enfrentam. Eleição não é sinônimo de processo eleitoral. Eleição é uma forma de escolher A ou B para o cargo C ou D. Processo eleitoral são as regras que devam ser cumpridas para que aquelas eleições ocorram. E eu aqui faço questão de ler algumas questões relativas à matéria, fruto do objeto do trabalho da consultoria, do brilhante consultor, doutor Renato Monteiro de Resende, que diz o seguinte, que estabelece isso, faz uma análise, requer que seja analisado o que significa exatamente o processo eleitoral. Senador Lindbergh já leu uma jurisprudência, já leu um julgamento, a Almadi 3345, que retrata bem. Ou seja, mais adiante, diz o seguinte o consultor: se as eleições indiretas de que trata o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, não podem ser consideradas processo eleitoral para fins do artigo 16, não há sentido em afirmar que se terá violação desse último dispositivo na alteração promovida naquele outro, para simplesmente restringir a sua hipótese de incidência, sem que seja modificado o processo de eleição direta de presidente da República, entendido como sucessão ordenada dos atos e estágio casualmente vinculados entre si e dirigidos à escolha de quem irá exercer o referido cargo. Ou seja, senhor presidente, eu, lendo isso, analisando esse aspecto da Constituição, quero dizer que até mesmo a questão do casuísmo, que poderia ser suscitado,
tem que ser bastante analisada. O Estado de São Paulo acabou de publicar uma pesquisa hoje em que mostra que 90,6% da população brasileira defende eleições diretas. E a população brasileira defende eleições diretas porque tem a plena convicção do tamanho da crise em que o país está envolvido. Nós já dizíamos lá atrás, senador, Vossa Excelência, que foi o relator daquele impeachment que a gente não analisa como impeachment, porque na realidade não foi, mas nós dizíamos lá atrás, se não há mais condições de governabilidade à presidenta Dilma, que perdeu o apoio do Congresso Nacional e, portanto, fica difícil um presidente ou uma presidente governar sem o apoio do Congresso Nacional, vamos às eleições diretas, ou seja, já dizíamos àquela altura, àquela época. Então, é importante que esse plenário aprove essa medida, essa PEC apresentada pelo senador Regufe e relatada pelo senador Lindbergh. Obrigado, presidente.